Olá, queridos, mais uma vez aqui no canal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre 1 Coríntios 13, né? Que fala do amor, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que empregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. A gente vê as pessoas hoje em dia falando do amor de uma forma tão fácil, né? Atribui o amor ao sexo, atribui o amor a sentimentos humanos, né? Só que assim, o amor, querido, o amor é muito diferente daquilo que a gente sente, além do sentimento, né? Porque os nossos sentimentos, se a gente for prestar atenção, os nossos sentimentos têm nada a ver com amor, né? Porque tem dia que você tá querendo matar um e no outro também. É assim, o amor, queridos, ele se baseia é, naquela assim, como se fosse uma sementinha, né? Você coloca ela na terra e você precisa regar ela todo dia para que ela venha crescer, né? Crescer, criar raízes, crescer, né? Formar folhas, depois da flores, depois da fruta, né? Assim é o amor. O amor não é concordar com o que o outro, com as atitudes do outro, né? Porque as atitudes do outro nem sempre vai nos agradar, né? Então, assim, amar não é concordar com a atitude do outro. Amar é uma escolha. Você escolhe amar a pessoa, mas não concorda com a atitude dela. E assim a gente se parece com Cristo, porque o Senhor, ele nos ama, mas como é pecador, mas ele não aceita os pecados que a gente comete. Ele quer que a gente melhore dia a dia diante dele, que a gente cresça diante dele, que a gente seja parecido com ele. Porque, querido, nós somos filhos, certo? Imagina aí, você que tem filho, o seu filho ele é parecido com você, tanto físico como as atitudes, porque a gente convive com os nossos pais, a gente convive com os nossos filhos, então a gente se torna parecido, a gente carrega o cheiro dos pais em nós, né? E a gente carrega em nós o cheiro dos filhos. Então, assim, a gente como filho, a gente tem que carregar a aparência do Senhor, ser parecido com Ele, carregar as mesmas palavras que Ele carrega, o cheiro dele tem que estar impregnado em nós, porque o nosso cheiro está impregnado no Senhor, né? Não cheiro de pecado, né, queridos? Porque o pecado não habita em Deus, né? Mas quando a gente tem comunhão verdadeira com o Senhor, o cheiro nosso tá com o Senhor, sabe? O Senhor se agrada, o Senhor sorri, o Senhor nos chama de amigo, esse é meu filho que eu tenho prazer, né? É o Senhor que está perto, né? Isso é amor, né? Você tá em comunhão, né, com uma pessoa. E se a gente for olhar em todo o processo que Jesus ele teve aqui na Terra, ele sempre manifestou esse amor, né? É, até mesmo nos momentos que ele se irritou ali no templo, quando ele derrubou todas aquelas mesas lá dos cambistas, né? Porque o que eles estavam fazendo ali? Casa do Senhor, não é casa de comércio, né? E eles estavam fazendo ali um comércio. Mas que tipo de comércio? Um comércio, além de ser ilegal, né? Era um comércio, queridos, que eles cobravam exorbitância na vida do povo. Eles não queriam que o povo trouxessem oferta de casa. Tinha que comprar lá por um preço extremamente caro. Né? Além de eles estarem errados de estar fazendo o comércio da casa do Senhor, ainda estava roubando, né? Então por isso que o Senhor se irritou tanto, mas dentro daquela irritação era uma forma de amor, porque ele estava zelando pelas coisas do pai dele, né? E para que a gente hoje entendesse, e naquela época também aquele povo entendesse que Deus ele ama as coisas que Jesus ele amava as coisas de Deus, né? E que a gente tinha que ser igual. A gente não pode andar aceitando qualquer coisa por aí, né, para agradar o outro.
Não mesmo, querido, isso não existe, né? A gente se torna, como que é a palavra certa? Cooperador das atitudes ruins para agradar o outro pra gente, porque a gente não quer ser, tipo assim, deixado de lado, né? E isso não é um intuito do cristão. O cristão, ele tem que ser verdadeiro, amar, mas também tem que ter limite, impor limite, é, nas pessoas que convivem do nosso lado e para nós mesmos, né? Que a gente, né, isso não é forma de amor, né? Que a gente tem que amar a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo, que a gente vai só para estar perto para agradar ninguém. Não, gente, isso não existe, por favor, hein? Vamos crescer diante do Senhor, vamos parar com essas loucuras aí de querer agradar o outro, né, e desagradar a Deus. Não, isso não é amor. Por favor, isso é aniquilar a si mesmo, ficar longe de Deus e se perder ainda, né, para agradar o próximo. Não, por favor, vamos crescer, né? Vamos ser inteligentes, né? Ter a mente de Cristo. Então, assim, quando no primeiro Marte, né? Você vê que foi Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, o que é que ele falou? Senhor, não lhe imputes esse pecado, porque ele estava ali diante de um amor tão grande, ele estava enxergando o Senhor, ele sabia para onde ele ia, né? Você vê que no momento da crucificação, Jesus também falou para Deus, Senhor, que isso não seja imputado para eles, né? Então, assim, é um amor assim sobrenatural, né? E Deus, ele espera de nós esse tipo de amor. Ah, mas eu sou carne. Claro, querido, a gente como carne, a gente é imperfeito, a gente só vai, quando a gente alcançar a perfeição, o Senhor nos leva de volta para o nosso verdadeiro lar, que é o céu, né? Mas, assim, a gente tem que olhar a atitude do outro, né? Que nos fere. E você não vai concordar, é claro, mas você amar a pessoa, orar por ela. Fácil não é, queridas. A gente sabe que não é fácil. Não é fácil, né? Mas o Senhor, ele deixou que ele, nessas atitudes dele lá na cruz, de Estevão, né, da morte, que eles, mesmo diante daquele povo tão enfurecido contra a vida deles, mas eles olharam com um olhar de amor. Isso é amor. Não é um sentimento humano, não é um sentimento sexual, não. Amar é uma escolha, amar é uma sementinha que você planta e rega na vida do outro. Você não precisa concordar, mas simplesmente está orando por ela, pedindo a Deus pela vida da pessoa. Isso é amor, querido, porque você vê esse tipo de amor por aí, eu amo e tá desejando mal do outro por trás, né? Tá falando mal, tá murmurando, tá blasfemando, e a gente acha que tá tudo certinho, que a gente tá certinho porque a gente tá magoado, ferido, misericórdia. Então, assim, vamos pedir a Deus para sarar nossas feridas internas, para que Deus, ele venha derramar sobre as nossas vidas esse amor, tem consciência desse amor sobrenatural, né? E mais uma vez eu falo que o amor não é concordar com as atitudes do outro, mas você tá se colocando como intercessor na vida daquele lá que está perdido, e você começa a orar, colocar ele diante do Senhor, né? Que ele se volte para Deus, que ele se arrependa dos pecados. Isso é amor, quando a gente se coloca como intercessor na vida do outro, para que Deus tenha misericórdia daquela vida e não ficar falando mal pelas costas, murmurando. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês grande e poderosamente. O desejo do meu coração é que vocês possam crescer muito diante de Deus, né? Que vocês possam reconhecer, conhecer esse Deus que vocês dizem servir verdadeiramente, porque quando a gente anda com o Senhor, Ele vai mudando o nosso caráter. É claro que a gente tem que querer, né? Porque Deus é um gentleman, não um gentleman, um cavalheiro. Ele não é igual o inimigo que entra e faz arruaça. Deus não, ele primeiro ele bate, lá como Apocalipse diz, né? Ele bate na porta, se a gente abrir, ele vai entrar, se a gente permitir, ele vai morar, né? Vai haver uma mudança, porque Deus, ele não pode morar em templos sujos, né? E a gente precisa ser mudado, e quando a gente permite essa presença e essa mudança, Deus, ele vai mudando aos pouquinhos, e a gente vai se parecendo com o nosso verdadeiro Pai, que é amor. Que Deus abençoe a vida de vocês grande e poderosamente. Amém.